Lúcia caminhava pelo parque, como fazia quase todas as manhãs. O vento frio de outono soprava, fazendo as folhas secas dançarem pelo chão, enquanto o som de seus passos ecoava pela trilha vazia. Desde que Carlos, seu marido, havia morrido 2 anos antes, essas caminhadas solitárias eram sua única forma de encontrar algum tipo de paz. Aos 35 anos, viúva e sem filhos, ela se sentia presa em uma vida que havia perdido o sentido. Ela fechou o casaco mais próximo ao corpo, tentando afastar o frio, tanto o de fora quanto o que morava em seu peito. O parque, que antes era um lugar cheio de memórias felizes, agora parecia apenas um reflexo do vazio que sentia por dentro. Cada árvore, cada banco, cada flor lhe lembrava dos momentos que compartilhara com Carlos. De repente, um som fraco a fez parar. Lúcia ficou imóvel, seus ouvidos tentando captar o que era. Era algo muito distante, abafado, mas definitivamente o som de um choro. Confusa, olhou ao redor, tentando localizar de onde vinha aquele som frágil. É um bebê? Pensou, franzindo a testa. Seu coração começou a bater mais rápido enquanto ela seguia o som pela trilha. Ao dobrar uma pequena curva, seus olhos avistaram algo que a fez congelar por um momento. Debaixo de um banco de madeira, parcialmente coberto por folhas caídas, havia uma cesta. O choro vinha de dentro dela. Lúcia se aproximou com cuidado, e ao puxar o cobertor que cobria a cesta, seus olhos encontraram um bebê de poucos meses, com os olhos inchados de tanto chorar. Ele se remexia, inquieto, o rosto vermelho de frio e desespero. Oh, meu Deus! Lúcia sussurrou, ajoelhando-se ao lado da cesta. Estendeu a mão, hesitante, e o bebê, como se percebesse sua presença, se acalmou por um segundo, olhando diretamente para ela com grandes olhos castanhos. O coração de Lúcia apertou de uma forma que não sentia havia muito tempo. Com delicadeza, ela o pegou nos braços, e assim que o bebê sentiu o calor de seu corpo, o choro cessou. Ele parecia encontrar conforto ali, junto dela. Quem te deixou aqui, pequeno? Murmurou Lúcia, embalando-o de leve, tentando entender como alguém poderia ter abandonado uma criança daquele jeito. Ela olhou ao redor, buscando algum sinal de quem poderia ter deixado o bebê ali, mas o parque estava completamente vazio. Nenhuma alma à vista. Seu raiva e tristeza ao pensar que alguém havia simplesmente deixado aquela criança sozinha. Você deve estar com frio, disse, ajeitando o cobertor ao redor do bebê, sentindo o calorzinho dele se espalhar contra o seu peito. Sem saber o que fazer, Lúcia decidiu levá-lo para casa. Enquanto caminhava de volta, ela pensava na frieza de alguém abandonar um bebê tão indefeso daquele jeito. O silêncio do bebê, agora aconchegado em seus braços, parecia ter um efeito calmante não apenas sobre ele, mas também sobre Lúcia. Como se o simples fato de segurá-lo já estivesse começando a preencher um espaço vazio em seu coração. Ao chegar em casa, Lúcia colocou o bebê com cuidado no sofá e rapidamente ligou para a polícia. As autoridades prometeram enviar uma equipe para investigar e garantir que a criança fosse cuidada. Mas, enquanto esperava, algo estranho começou a acontecer. Ela sentia uma conexão com aquele bebê, uma sensação que não conseguia explicar. O que será que aconteceu com você, pequeno? Lúcia perguntou em voz baixa, enquanto preparava uma mamadeira improvisada. O bebê, agora mais calmo, olhava para ela com uma curiosidade inocente, balbuciando algo incompreensível. Lúcia sorriu, apesar de si mesma. Aquele pequeno ser, de alguma forma, estava começando a trazer uma sensação de calor para o que, por tanto tempo, foi apenas uma vida fria e solitária. Quando a campainha tocou, Lúcia abriu a porta e recebeu os policiais. Eles fizeram perguntas, inspecionaram o local onde o bebê foi encontrado e garantiram que iriam procurar pelos pais. Contudo, sem muitas informações, o futuro do bebê parecia incerto. Ele seria levado para o sistema de adoção se ninguém o reivindicasse. Nos dias que se seguiram, Lúcia não conseguia tirar o bebê da cabeça. Gabriel. Ela o havia chamado assim, sem nem perceber, quando ele a olhara com aqueles olhos grandes e curiosos. Cada sorriso, cada pequeno som que ele fazia, parecia arrancar dela um pedaço da dor que ainda carregava. Ele me trouxe algo que eu nem sabia que precisava, confidenciou Lúcia a uma amiga ao telefone alguns dias depois. Eu não sei explicar, mas parece que ele estava destinado a entrar na minha vida. Lúcia, talvez você devesse pensar em adotá-lo, a amiga sugeriu, sua voz carregada de cuidado. Se ele te trouxe essa paz, quem sabe ele foi colocado em seu caminho por um motivo. A ideia ficou na cabeça de Lúcia. Adotar Gabriel era um pensamento assustador,
mas ao mesmo tempo algo dentro dela já parecia decidido. Nos dias que se seguiram, ela não conseguia imaginar sua vida sem ele. Cada vez que Gabriel sorria para ela, era como se mais uma parte de seu coração se curasse. Quando foi chamada pela assistente social para decidir sobre o futuro de Gabriel, Lúcia já sabia o que queria. Sentada diante da assistente, Gabriel em seus braços, ela respirou fundo. Eu quero ficar com ele, disse com firmeza. Quero adotá-lo. A assistente social a observou por alguns instantes, como se estivesse avaliando a seriedade de suas palavras. Você entende que essa é uma decisão para a vida toda, não é? Perguntou calmamente. Lúcia olhou para Gabriel, que brincava distraído em seu colo, sem ter ideia do quão decisivo aquele momento era. Ela sorriu, sentindo uma certeza que há tempos não sentia. Sim, respondeu, olhando para a assistente com convicção. Ele é a resposta que eu nem sabia que estava procurando. A partir daquele momento, Lúcia lutou com todas as suas forças para garantir que Gabriel fosse oficialmente seu. O processo de adoção foi longo, mas ela enfrentou cada desafio com determinação, sabendo que ele era seu filho de coração, muito antes de qualquer papel assinado. Meses depois, quando finalmente segurou o certificado de adoção em suas mãos, Lúcia chorou. Chorou de felicidade, de alívio e também de gratidão. Gabriel não apenas trouxe luz para a vida dela, mas também a fez perceber que, mesmo após a perda, a vida sempre encontra maneiras de nos surpreender com novas formas de amor. Agora, em sua casa, antes vazia e solitária, havia risadas infantis, pequenas bagunças espalhadas pelo chão e o som constante de alegria. Gabriel trouxe de volta a cor, a vida e a esperança. E assim, Lúcia descobriu que o amor pode nascer dos lugares mais inesperados, transformando tudo em uma nova chance de ser feliz. Os anos passaram e Gabriel crescia com uma energia que parecia iluminar cada canto da casa. Lúcia observava, dia após dia, como ele se desenvolvia, se tornando uma criança curiosa e cheia de vida. Quando ele começou a dar os primeiros passos, cambaleando pelo corredor com aquele sorriso de quem acabara de descobrir o mundo, Lúcia se viu sorrindo de volta, emocionada com cada conquista dele. — Mamãe, olha eu! Gabriel exclamou, rindo, ao conseguir dar 3 passos sem cair. A palavra mamãe ainda mexia com Lúcia de uma forma indescritível. Desde que ele começou a falar, essa foi uma das primeiras palavras que saiu de sua boca, e mesmo que Lúcia soubesse que não era sua mãe biológica, o som da palavra na boca de Gabriel fazia seu coração se aquecer. Ele a via como sua mãe e ela o via como seu filho. À medida que os anos passavam, Gabriel se tornava um menino inteligente e carinhoso. Aos 5 anos, ele já era uma pequena força da natureza, correndo pela casa, fazendo perguntas sobre tudo e mostrando uma curiosidade insaciável sobre o mundo. — Por que o céu é azul, mamãe? Perguntava ele uma tarde, enquanto ambos estavam deitados na grama do jardim, olhando para o céu. Lúcia riu, sabendo que as perguntas nunca paravam. É por causa da luz do sol. Ela se espalha de um jeito que faz o céu parecer azul para nossos olhos, respondeu, tentando simplificar a explicação para uma mente curiosa dele. Gabriel fez uma pausa, processando a resposta, e então olhou para ela com os olhos grandes e cheios de admiração. — Você sabe tudo, mamãe! Exclamou, voltando a olhar para o céu, fascinado. — Nem tudo, Gabriel, Lúcia respondeu suavemente, acariciando os cabelos dele. Mas o que eu não sei, a gente aprende juntos. Essa era a verdade. Gabriel a ensinava tanto quanto ela o ensinava. Ele a lembrava de como era ver o mundo com novos olhos, de como a vida podia ser simples e bela, mesmo nas pequenas coisas. Ele também trouxe de volta sua capacidade de sonhar. Aos 8 anos, Gabriel já era um menino popular na escola. Ele tinha uma energia magnética que atraía amigos para perto, e Lúcia sempre ouvia elogios dos professores sobre como ele era gentil e carinhoso com os colegas. Mas, como toda criança, ele também tinha suas dúvidas sobre sua noite. Enquanto Lúcia preparava o jantar, Gabriel entrou na cozinha com um olhar sério. Ele puxou uma cadeira, sentou-se e ficou a observando por alguns minutos antes de finalmente falar. — Mamãe, como eu cheguei até você? Lúcia parou o que estava fazendo e olhou para ele. Ela sabia que essa pergunta viria algum dia, mas não esperava que fosse tão cedo. Sentando-se à mesa com ele, ela pegou as mãos pequenas de Gabriel nas suas. — Eu sabia que você iria perguntar isso um dia, começou ela, tentando encontrar as palavras certas. Você foi deixado em um parque, Gabriel. Eu te encontrei ali, numa cestinha, e desde o momento em que te peguei nos braços, soube que você era meu filho. Gabriel ficou quieto por alguns instantes, processando o que havia ouvido. — E quem me deixou lá? Ele perguntou, sua voz cheia de incerteza.
Lúcia suspirou, sentindo o peso da pergunta. Eu não sei, meu amor. Nós nunca soubemos quem te deixou lá, mas o que importa é que você encontrou seu caminho até mim, e eu encontrei meu caminho até você. E desde então, somos uma família. Gabriel olhou para ela por um longo momento antes de sorrir. Então foi o destino, né? Lúcia sentiu uma lágrima solitária escorrer pelo rosto. A sabedoria e a simplicidade de Gabriel sempre a surpreendiam. Foi sim. O destino nos uniu. A partir desse dia, embora a curiosidade de Gabriel sobre sua origem biológica ainda estivesse lá, ele parecia mais tranquilo. Lúcia sabia que, eventualmente, ele faria mais perguntas, mas também sabia que o amor entre eles era forte o suficiente para responder a qualquer dúvida. Quando Gabriel completou 12 anos, ele já era um pré-adolescente cheio de ideias e sonhos. Adorava futebol e passava horas jogando no quintal, sempre convidando Lúcia para assistir a seus dribles e chutes. Ele também desenvolveu um talento para a pintura, algo que Lúcia sempre incentivou. Olha, mamãe! Gabriel gritou um dia, correndo para mostrar uma pintura que ele havia acabado de terminar. Era um campo ensolarado, com árvores ao fundo e uma mãe e um filho de mãos dadas no meio da paisagem. É lindo, Gabriel, disse Lúcia, emocionada. Você tem tanto talento. Ele sorriu, orgulhoso, mas logo sua expressão ficou mais séria. Você acha que meus pais biológicos gostariam das minhas pinturas? A pergunta a atingiu de surpresa, mas Lúcia manteve a calma. Eu tenho certeza de que ficariam muito orgulhosos, assim como eu estou. Mas, Gabriel, o mais importante é o que você sente sobre o que faz. Suas pinturas são incríveis porque você coloca seu coração nelas. Gabriel olhou para a pintura pensativo, antes de sorrir para Lúcia. Acho que você está certa. E assim, Lúcia e Gabriel continuaram crescendo juntos, aprendendo um com o outro, enfrentando os desafios da vida com amor e paciência. Mesmo com as perguntas sobre sua origem surgindo de tempos em tempos, Gabriel sabia que o que realmente importava era o laço que compartilhava com Lúcia, a mãe que o havia acolhido, cuidado e amado desde o primeiro momento. À medida que Gabriel crescia, Lúcia também florescia. Ele era o presente inesperado que havia dado a ela uma nova chance de viver, uma nova razão para acreditar que a vida podia ser plena novamente. Juntos, eles enfrentariam o que viesse, sabendo que, acima de tudo, eram uma família unida pelo amor e pelo destino.